Bem-vindos, família de Deus! Este é o painel da Escola Sabatina que você está assistindo e eu sou Daniel Perrin. E estamos muito felizes que você esteja aqui porque isso não é apenas um programa para assistir, é um estudo para participar. Estamos na lição 4 do estudo deste trimestre, que se chama Alusões, Imagens, Símbolos, Como Estudar a Profecia Bíblica. E esta é a lição número 4, As Nações, parte 1. Então pegue seu guia de estudo bíblico para adultos. E se você não o tiver à mão, pode ir ao site 3abnsabbathschoolpanel.com e baixar uma cópia lá. Pegue sua Bíblia e junte-se a nós em um momento. Olá, amigos! É uma bênção nos reunirmos semana após semana, enquanto estudamos a Palavra de Deus. Este é o painel da Escola Sabatina. E meu nome é Daniel Perrin. Estamos muito felizes que você se juntou a nós. Estamos muito felizes que você escolheu nos apoiar, não apenas assistindo, mas também com suas orações e com seu apoio financeiro. E ao chegarmos à lição desta semana, estamos na 4ª semana. Temos estudado sobre alusões, imagens, símbolos. Em outras palavras, é olhar para todos os textos do Antigo e Novo Testamento que nos dão a última parte do título, como estudar a profecia bíblica. E esta é a semana 4, chamada As Nações, parte 1. Mas antes de entrarmos nesse estudo, eu queria te contar exatamente de quem você ouvirá esta semana. À minha esquerda imediata temos o pastor James Rafferty. Bom estar aqui, Daniel. Eu tenho uma lição de segunda-feira e ela se chama O Chamado de Abraão. Chamado de Abraão. Ao lado dele, pastor Johnny Dinsey. É uma bênção estar aqui. Eu tenho terça-feira dado o que você pediu. Dado o que você pediu. Parece uma boa lição. E então passamos para a lição de quarta-feira com o pastor Kenny Shelton. Sim, é uma lição interessante. Quarta-feira vai falar sobre os governantes dos gentios. Esta lição é muito boa, então eu encorajo vocês a realmente se concentrarem nela. É muito boa. Certo. Então certifique-se de ouvir. E por último, temos Jill Morricone na quinta-feira. Muito obrigado, Daniel. Minha lição é Uma Luz para os Gentios. Tudo bem, eles parecem ótimos títulos e estou ansioso para mergulhar neles. Mas só quero lembrar você que, se estiver interessado em receber por e-mail todas as semanas as notas das lições que usamos enquanto nos preparamos para compartilhar com você, basta ir até 3abnsabbathschoolpanel.com. Há um pequeno botão no topo da página onde você pode se inscrever para receber essas notas e elas serão enviadas para você semanalmente. Então, antes de começarmos, gostaria de pedir ao pastor Shelton que iniciasse, que orasse por nós. Sim, vamos orar, vamos. Pai no céu, é verdadeiramente uma bênção, um privilégio poder vir diante de Ti. Pedimos pelo Espírito Santo o poder do Deus vivo para tocar nossos corações e mentes. Ressaltamos a importância do Evangelho de Jesus Cristo, a importância da lição que estamos estudando hoje. Abençoe as pessoas, nós pedimos, de uma forma especial, enquanto se reúnem, pegam suas Bíblias, lápis e papel, que possamos ser atraídos a Ti, que possamos perceber que Jesus está prestes a voltar, que tudo funcione para a Sua honra e para a Sua glória hoje. Abençoe-nos, oramos, conceda-nos Teu Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, ao começarmos esta aula, ela se chama As Nações, parte 1. Então, haverá uma parte 2 na próxima semana. Mas estou lidando com a lição de domingo, que se chama Nimrod e Nínive. E o que isso nos diz é que, ao olharmos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, descobrimos personagens bíblicos, situações e experiências que, ao aprendermos sobre eles, estabelecem uma base para ajudar a entender algumas das experiências, algumas das coisas que lemos na profecia bíblica, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Então, Nimrod e Nínive. Agora, aí está um personagem bíblico sobre o qual não se fala muito, mas, no entanto, o que encontramos lá é realmente importante para criar uma base para o que lemos mais adiante. Vou compartilhar com você o texto para memorizar da semana, que é Daniel 7:14. Então a ele foi dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino é aquele que não será destruído. Então, quando pensamos nas nações, estamos ansiosos pela nação que não passará. Cada um de vocês que está ouvindo ou assistindo agora vive sob a jurisdição de um governo nacional. E se eu estiver errado, e você viver em algum lugar onde você é autônomo e está livre de qualquer governo administrado por humanos.
Eu realmente gostaria de visitá-lo e ver como é e do que se trata a sua pequena nação. Eu fiz algumas aulas de história no ensino médio e na faculdade, e li alguns livros sobre história ao longo do caminho. E você, provavelmente também. E você já teve a sensação de que, pelos livros de história e pelas aulas de história, a história humana até agora tem sido a repetição de uma guerra? Guerra após outra. Pelo menos parece que as guerras recebem a maior atenção e estamos apenas passando de uma luta, um conflito para o próximo. Não foi sempre assim, e também não será sempre assim. O Jardim do Éden. Voltemos ao início. Não havia governo humano, pelo menos não da forma como pensamos em governos humanos, onde se tem cargos oficiais, documentos e títulos de comandante e monarca e propriedade. Certamente, Deus estabeleceu ordem no Jardim do Éden, mas não um controle absoluto, não uma dominação como pensamos. O governo de Deus era algo assim. Converse com Deus no frescor da tarde. Seja guiado pelo Espírito Santo que habita em você. Aprenda com os anjos e depois haja de acordo com a vontade de Deus. Esse era o governo de Deus. Mas esse sistema foi rejeitado pelo que poderíamos chamar de autonomia, ou independência, ou secessão do governo. A ideia de que, de alguma forma, eu não quero nenhuma camada de autoridade acima de mim. E assim, a humanidade caída tem experimentado essa ideia desde então e sempre fracassou. Então, tanto após o Éden quanto após o dilúvio, os primeiros passos foram dados para formar governos humanos, centros de poder centrados no homem. O primeiro que vemos está em Gênesis capítulo 4, versículos 16 a 18. Caim saiu da presença do Senhor. Isso está em Gênesis 4:16. Mas então, em 4:17, encontramos isso. E Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele construiu uma cidade. Este não é o Enoque que viveu e andou com Deus. Ele construiu uma cidade e chamou o nome da cidade com o nome de seu filho, Enoque. Então, este é um contraste, a linha de Caim. Um contraste com a linha familiar de Deus. Estabelece sob sua própria autoridade, e isso está solidificando seu controle. No final das contas, está solidificando uma rebelião contra Deus. Não havia necessidade de construir cidades neste ponto da história da Terra. Ele o nomeia após seu filho, em essência, fazendo um monumento à humanidade e à personalidade. E ele está erguendo estruturas. Tudo bem? Isso é apenas o começo, e isso nos mostra que continuou a crescer após esse ponto. Mas depois do dilúvio, o mesmo Espírito se manifesta em plena expressão. Gênesis 10 contém a genealogia dos filhos de Noé. Agora, Cam tinha 4 filhos, um dos quais era Cush, e Cush tinha 6 filhos. Depois, no capítulo 10 do Gênesis, versículos 8 a 12, diz: Cush gerou Nimrod. Agora, genealogias não são geralmente conhecidas por compartilhar muitos detalhes. Apenas uma pessoa, e depois outra pessoa, e então um nome. Então, quando de repente você vê um monte de detalhes em uma genealogia, isso significa que provavelmente há algo muito importante ali, e os detalhes importam, certo? Então diz que ele, Nimrod, começou a ser um poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso perante o Senhor. Portanto, é dito, como Nimrod, o caçador poderoso perante o Senhor. Então, isso se torna uma expressão, como se as pessoas estivessem falando sobre ele. E o início do seu reino foi Babel. Erech, Akkad e Calné, na terra de Shinar. Estamos familiarizados com algumas dessas palavras. Dessa terra, ele foi para a Síria e construiu Nínive, Rehoboth-ir, Calá e Resen, entre Nínive e Calá, que é a principal cidade. O que temos acontecendo aqui são aspirações de império em grande escala, certo? Consolidando o poder em uma pessoa. Então, você tem várias cidades aqui onde uma pessoa tem influência e está fazendo as regras, e ele é quem está no comando. E quem é essa pessoa? É o Nimrod. Certo. Então, ele está colonizando um novo território também. Ele funda essas cidades. Ele se muda para cá e também estabelece essas cidades sob seu controle. Suas opiniões se tornam leis e as leis passam a ditar a vida das pessoas sob seu domínio. Que direito tem um pecador de ter tanto controle sobre as pessoas? O próprio nome de Nimrod significa rebelião. Isso já te diz alguma coisa, não é? E os pais não davam nomes aos filhos apenas por sentimentalismo. Os nomes tinham significado.
Ele era um caçador perante o Senhor. A língua hebraica também poderia significar contra o Senhor, como se estivesse alinhado diante do Senhor em confronto, em desafio. Ele está perante o Senhor em antagonismo. Então, ele é um caçador contra o Senhor. A vida dele é dedicada à caça. E isso não é apenas para subsistência, é por esporte. Lembre-se que ele é contra o Senhor e tudo o que ele criou. A vida dele foi definida como um caçador pela emoção da perseguição. Ele estudou a natureza, não para entendê-la, mas para dominá-la. Ele se tornou lendário em sua habilidade de rastrear presas. Ele era mais astuto, esperto e ardiloso do que qualquer outra coisa que ele queria subjugar. Imagine ele como o vencedor. Nada poderia enganá-lo. Nada poderia superá-lo. Ele era aquele que poderia pegá-lo. Ele era aquele caçador poderoso. Ele construiu sua famosa reputação por ser um mestre em matar. Ele era aquele caçador contra o Senhor. Quando ele saía para caçar, todos prestavam atenção porque ele sempre voltava com o que queria. Todos sabiam que ele era o melhor em todos os sentidos da palavra. E assim, ele se tornou o líder de todos, porque se elevou acima de todos os outros. E é isso que fazemos, não é? Quem escolhemos como nossos governantes? Os ricos, os poderosos, os grandes. E assim, naturalmente, suas opiniões tornaram-se aquelas que todos imitam porque todos querem imitá-lo. Todos querem ser ele. Ele era uma lenda do esporte. Ele era o super-herói de sua época. Ele podia dominar qualquer coisa que o Criador havia criado. Nada é difícil demais para ele. Isso soa como alguém que está se elevando ao lugar de Deus? Com Nimrod, o governo das pessoas se afasta do patriarcado estabelecido em torno das famílias e passa a ser uma monarquia criada pelo homem, com um homem como o líder. Pessoas em várias cidades sob o seu controle, sua força ao enfrentar Deus. Você está entendendo o retrato de um homem orgulhoso? Um homem cujo orgulho poderia escalar ao ponto de dizer: eu aspiro ser aquele que é como Deus, aquele que é o próprio Deus. Você precisa saber que o plano de Deus com Abrão era retornar à liderança familiar. Lembre-se do que ele disse sobre Abraão em Gênesis 18, 19. Que ele sabia que ensinaria sua família e os comandaria no temor do Senhor. Um pai amando e ensinando os filhos que ele ama. Este era o plano de Deus com Deus, como o único rei, mas as famílias influenciando os outros. Observe o que Deus disse a Abrão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em você, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Nem todas as famílias serão dominadas. Nem todas as famílias devem ser controladas. Mas todas as famílias devem ser abençoadas. A monarquia formada por Nimrod tornou-se a base de alguns dos futuros inimigos do povo de Deus. E isso é importante notar. Babilônia, já lemos isso. Babel, a terra de Sinar, tornaram-se partes da corporação multinacional de Nimrod. Os profetas de Israel também reconheceram que a monarquia de Nimrod levou ao Império Assírio. Miqueias, capítulo 5, versículo 6, diz: eles devastarão com a espada a terra da Assíria e a terra de Nimrod em suas entradas. No final das contas, Nimrod estava em rebelião contra Deus, porque desejava ser o supremo governador. E encontramos tudo isso nesses detalhes enquanto permitimos que o Espírito Santo os revele para nós. Quero que você se lembre do que Deus disse a Saul, através do profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a teimosia é como o pecado de idolatria. Veja, as batalhas espirituais que ocorrem em níveis nacionais ilustram o que acontece em nossas próprias vidas. As mesmas coisas que acontecem. A grande guerra que enfrentamos em nossas vidas é toda sobre egoísmo. O inimigo está na raiz de tudo isso. Nimrod se torna uma das primeiras ilustrações de que o egoísmo é rebelião contra Deus. Obrigado, Daniel. Continuando de onde Daniel parou, nós vamos direto para Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Meu nome é James Rafferty e nós estamos na lição de segunda-feira intitulada O Chamado de Abraão. Deus estabeleceu um chamado para que um homem saísse de tudo que acabamos de falar aqui nos capítulos iniciais do Gênesis, de Ur, da terra dos caldeus, da Babilônia, deste conglomerado de poder sobre os homens e de
de volta ao desejo que Deus tinha de ser o governante de todos nós, olhando independentemente para Deus em busca de sua direção e sendo leal a Ele e somente a Ele. E é isso que vemos acontecendo aqui com Abraão quando começamos a ler. No capítulo do Gênesis 12, versículo 1. Agora o Senhor disse a Abrão, ele ainda não era Abraão: sai do teu país, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei, e farei de ti, versículo 2, uma grande nação, e te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ao contrário do plano de Nimrod, de fazer um grande nome para si mesmo, Deus promete fazer de Abraão um grande nome e abençoá-lo e abençoar todas as nações através dele. Agora, é interessante porque no 10º capítulo do Gênesis vemos o nascimento dessas nações, como Daniel destacou, e a forma como nações é traduzida é goyim, que também pode se referir a gentios. Gênesis capítulo 10 nos diz que a raça humana é dividida em terras, línguas, famílias e nações. Você pode comparar isso com o capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 6, onde, assim como aqui em Gênesis capítulo 12, Deus está chamando Abraão para fora das nações. Então, em Apocalipse capítulo 14, no verso 6, Deus tem uma mensagem para todas as nações, filhos e povos. Nada mudou. Deus está procurando se estabelecer como o governante soberano de cada um de nós, individual e coletivamente, e, novamente, o homem está procurando se impor à humanidade, às nações e substituir, tirar Deus do caminho e entrar nesse lugar que somente Deus deveria ocupar. E assim, do Gênesis até o Apocalipse, temos a mesma básica recorrência da história. Um conflito que está ocorrendo, uma rebelião que está ocorrendo, uma rebelião da humanidade contra Deus, contra seu governo soberano. Na verdade, você se referiu ao capítulo 15 de 1 Samuel e o versículo aqui que fala sobre rebelião é como o pecado de feitiçaria, versículo 23, e teimosia como iniquidade e idolatria. Isso estava acontecendo no coração de no coração de Saul. Saul foi chamado pelo profeta de Deus para ser o primeiro rei da nação de Israel. Agora, Deus nunca planejou que eles tivessem um rei e a rejeição de Samuel como profeta foi realmente a rejeição do próprio Deus. E Deus nunca planejou que qualquer um de nós governasse sob um rei ou presidente. Deus planeja que sejamos governados por seu profeta ou profetas. E claro, isso se aplica ao povo de Deus, hoje em todas as denominações, incluindo a nossa própria denominação. Deus está nos chamando para estarmos sob seus profetas, ao invés de sob um presidente ou um rei. Agora, é realmente difícil para nós, porque vemos a maneira como a humanidade funciona, certo? Toda a humanidade funciona assim. E os israelitas, no tempo de Samuel, os israelitas tinham dificuldade com isso. Você sabe que queremos ser como todas as outras denominações ou as outras nações. Queremos ter um presidente, queremos ter um líder, mas Deus é nosso líder. E o problema que ocorre quando temos um líder humano é que, então, a possibilidade de nos afastarmos da voz direta de Deus ou da voz de seus profetas se torna maior, porque colocamos a autoridade nas mãos de um homem. E esse homem é falível e pode ser influenciado por diferentes vozes além da voz de Deus. E assim queremos ver aqui o que Deus está fazendo através de Abraão. Deus está chamando Abraão para fora de tudo isso. Ele está chamando-o para longe de seus parentes, está chamando-o para longe do governo de Ur e dos caldeus na Babilônia. Ele está chamando-o para fora disso para que ele possa ouvir o quê? A voz de Deus, e somente a voz de Deus. E isso é realmente o que precisamos. Você sabe, todos nós temos que viver sob um governo e todos nós somos parte, talvez, como crentes, somos parte de uma denominação, mas isso não significa que não possamos ouvir a voz de Deus e agir de acordo com a voz de Deus individualmente. E isso é realmente o que Deus deseja para nós. Na verdade, quando agimos conforme a voz de Deus individualmente, temos a maior influência sobre aqueles ao nosso redor, incluindo aqueles em nossa igreja, em nossa comunidade e em nosso país. E assim, Deus está chamando cada um de nós, como chamou Abraão, para fora desta confusão, fora desta autoridade do homem, para a única autoridade sob o próprio Deus. Agora, podemos estar hoje na mesma posição que Abraão estava. Podemos estar conectados com família e amigos ou denominações, e Deus pode estar nos chamando agora para romper. É difícil para nós, eu sei, fui criado na Igreja Católica e acreditava que esta era a verdadeira Igreja de Deus. Quando jovem, fui coroinha. Era
muito ligado à Igreja Católica, não apenas denominacionalmente, poderíamos dizer, mas também culturalmente. A cultura da minha origem por parte de mãe irlandesa era muito católica. E quando Deus me chamou para seguir sua palavra, tive que cortar esses laços familiares, esses laços culturais, assim como esses laços denominacionais. E agora posso olhar para trás e dizer, sabe, uma experiência muito semelhante ao que Abraão passou é o que Deus me chamou para fazer e o que Deus pode estar chamando você para fazer, para sair de todos esses laços familiares, culturais e denominacionais a fim de seguir a voz de Deus. E Hebreus capítulo 11 descreve um pouco do que Abraão passou. Vamos apenas olhar lá em Hebreus capítulo 11 e olhar a experiência de Abraão. Diz aqui no versículo 8, começaremos com o versículo 8, que pela fé Abraão, quando foi chamado a sair para um lugar que ele deveria depois receber como herança, obedeceu e saiu, não sabendo para onde ia. E essa foi a minha experiência, e acho que essa poderia ser a experiência de muitos de nós. Não sabemos realmente no que estamos nos metendo aqui, para onde vamos, o que é tudo isso, mas estamos obedecendo à voz de Deus e Deus está claramente nos dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu quero que você, James, quero que você guarde o sábado do 7º dia. Eu não quero que você guarde mais o domingo. O sábado do 7º dia é o que eu separei e abençoei e santifiquei na minha palavra. O homem entrou, os Nimrods entraram e eles tentaram obscurecer a verdade, a voz, a palavra que eu te dei. Este é o caminho, ande nele, e então vou tirar você disso, assim como tirei Abraão disso. Eu vou tirar você disso. Eu vou novamente falar com você e direcionar você. Mas, Senhor, meu Deus, para onde vou? A que igreja vou pertencer? Esta é minha identidade, esta é minha cultura, este é meu histórico. Eu tenho que deixar tudo isso e simplesmente partir. Isso é o que Abraão estava enfrentando. E Abraão é identificado aqui, descrito aqui no versículo 9. Continua dizendo, pela fé ele peregrinou na terra das promessas, em um país estranho, habitando em tendas com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, pois ele procurava uma cidade que tinha fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E quando olhamos para isso, pensamos, uau, foi incrível que Abraão pudesse simplesmente sair. Você sabe, eu já acampei muitas vezes com minha família, mas sempre sabemos para onde estamos indo e sempre sabemos que eventualmente voltaremos para a nossa casa, certo? Vamos voltar para a eletricidade, para a água corrente, para os aspiradores de pó e todas as comodidades. Na verdade, nunca costumávamos acampar muito longe de casa, caso precisássemos voltar se o clima estivesse ruim ou algo acontecesse. Mas Abraão sai, ele está deixando tudo para trás. Ele está deixando tudo o que conhece e está indo em correspondência com a voz de Deus. E eu acho que esse mesmo chamado está vindo para nós hoje. Você sabe, quando pensamos sobre isso, do chamado de Abraão, onde é identificado para nós de uma maneira diferente em Gálatas capítulo 3 e versículo 29. Diz lá, se você está em Cristo, então você é semente de Abraão e você é herdeiro de acordo com a promessa. Quando estamos em Cristo, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal, podemos ter que romper nossas conexões com nossa cultura, nossa família, nosso passado, nossa denominação, as coisas com as quais nos sentimos confortáveis, onde crescemos. Em outras palavras, Apocalipse capítulo 18 ainda está chamando o povo de Deus para fora da Babilônia, para sair de Ur, da terra dos caldeus. Hoje, Deus ainda está chamando o seu povo fiel através de sua palavra para fazer uma escolha por ele. Você consegue ouvir esse chamado? Há um aspecto político, econômico, religioso, uma aliança hoje em dia que é muito parecida com Nimrod, que está buscando conquistar o mundo e unir todas as cidades e todos os países em uma única aliança. Apocalipse 17, Apocalipse 18 fala sobre isso. E Deus está chamando hoje por seus Abraões. Deus está chamando hoje para sair da Babilônia. Deus deseja estabelecer sua autoridade, sua soberania nos corações dos indivíduos hoje. E claro, esses indivíduos se tornam um grupo coletivo da Igreja de Deus. Eu diria até a Igreja remanescente de Deus. Guarde os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Eles ouvem a voz de Deus e permitem que Ele seja seu líder e os guie até a Jerusalém celestial. Talvez Deus esteja chamando você para tomar essa decisão por Ele hoje. Estaremos orando para que você tome a decisão por Deus. Amém. Obrigado, Pastor James, por nos encorajar, cada um de nós, a responder ao chamado de Deus. Vamos fazer uma breve pausa para um momento de missão da 3ABN e já voltamos. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o 3ABN Mission Moment. Hoje tenho uma história incomum para você sobre roubar a verdade. Alguém que chamaremos de Mark e seu colega de quarto não estavam andando com Deus.
Na verdade, eles estavam tão longe de Deus quanto podiam. Entediados uma noite com o que a TV normal tinha a oferecer, decidiram roubar o cabo do vizinho, já que não podiam pagar por uma assinatura. Mais tarde naquela noite, eles emendaram o cabo e ficaram encantados com todos os novos canais. Enquanto Mark bebia cerveja e fumava cigarros, ele passava pelos novos canais de televisão a cabo e encontrou um que não tinha visto antes. Você adivinhou? Ele encontrou a 3ABN. Mark assistiu e assistiu novamente, e gradualmente o Espírito Santo tocou seu coração. Ele passou a acreditar que Deus poderia transformar sua vida e dar-lhe vitória sobre seus vícios. E enquanto absorvia nossa programação centrada em Cristo, foi exatamente isso que aconteceu. Essas verdades o convenceram e o converteram, e ele encontrou uma igreja adventista do sétimo dia e foi batizado. Que emoção foi conhecê-lo quando ele passou pelo nosso stand em uma conferência da GYC e nos disse que agora ele tem um ministério próprio. Sim, você pode roubar a verdade, mas se permitir, ela te libertará. Junte-se a mim na próxima vez no Momento Missionário 3ABN. Bem-vindo de volta. Vamos passar diretamente para a lição de terça-feira agora. Muito obrigado. Tenho sido abençoado até agora e encorajo todos a continuarem ouvindo. Temos mais bênçãos à medida que continuamos esta lição. Agora estou na terça-feira. Meu nome é John Denzi e o título desta lição é Dado o que você pediu. Você já pediu algo ao Senhor e depois se arrependeu de ter recebido? Bem, vamos dar uma olhada no povo de Israel e no que eles pediram. E continuando realmente o que temos discutido até agora, vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E começamos a ler no versículo 4, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá e lhe disseram: Veja, você está velho e seus filhos não seguem seus caminhos. Agora, faça-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Mas isso desagradou a Samuel quando disseram: Dê-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Agora, os filhos de Samuel, ele havia lhes atribuído trabalhos longe dele. Tiravam empregos dele, ele não sabia que estavam aceitando subornos e se comportando mal. As pessoas não vieram reclamar com ele sobre o que estava acontecendo. Ele teria os removido dessas posições se soubesse. Mas eles... Acabei de encontrar um motivo e uma desculpa para pedir por um rei. E note que todos estavam unidos nisso. E há um grande perigo quando as pessoas estão unidas no mal. E agora passamos para 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. E o Senhor disse a Samuel: Ouça a voz do povo em tudo o que eles dizem a você, pois eles não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim para que eu não reine sobre eles. E é, como o pastor James disse, a maneira de Deus liderar o povo de Israel. Ele era seu rei. Mas quando eles olhavam para as outras nações que tinham reis e toda a pompa e glória, sabe, há um perigo em olhar ao redor para ver o que os outros estão fazendo, o que estão dirigindo, o que estão vestindo, e como os outros estão se comportando, e o que estão ouvindo, o que estão assistindo, que pode nos desviar do Senhor. E o povo de Israel queria ser como as outras nações. Então precisamos ter cuidado com isso. Há lições para nós ao considerarmos essas coisas. Agora, vamos dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, começando no versículo 5. Deus tinha um plano. Deus tinha uma maneira de conduzir o povo de Israel, que seria a maravilha para outras nações. Vamos começar a ler Deuteronômio 4, versículo 5. Certamente eu ensinei a vocês estatutos e julgamentos, assim como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês hajam de acordo com eles na terra que vão possuir. Portanto, tenham cuidado ao observá-los, pois essa é a sua sabedoria e o seu entendimento à vista dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: com certeza isso. Uma grande nação é um povo sábio e compreensivo. Pois que grande nação existe que tem Deus tão próximo quanto o Senhor, nosso Deus, está de nós, por qualquer razão que possamos invocá-lo. E que grande nação há que tenha estatutos e julgamentos justos, como todos os desta lei que hoje coloco diante de vocês. O povo de Israel foram para ser uma bênção,
um exemplo do que poderia ser para você se seguisse o Senhor como nós. E, infelizmente, agora estão pedindo um rei. Uma rejeição do próprio Deus, e Samuel, ao ouvir isso pela primeira vez, fica entristecido. Ele está triste. Eu ia usar a palavra espanhola para triste. Você sabe, ele ficou apenas triste com isso e foi ao Senhor em oração. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 8, começando no verso 8 agora. De acordo com todas as obras que eles têm feito desde o dia em que os tirei do Egito até este dia, com a qual me abandonaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Portanto, ouça a sua voz. No entanto, você deve adverti-los solenemente. Condene-os e mostre-lhes o comportamento do rei que reinará sobre eles. Eles não sabiam o que estavam pedindo, e é por isso que eu louvo o Senhor. Às vezes pedimos coisas e não sabemos o que estamos pedindo. Achamos que é uma grande coisa. Achamos que é algo maravilhoso. Mas Deus conhece o futuro. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos confiar em seu julgamento. Seria bom incluir em nossas orações: Senhor, se for do seu agrado, se for para o meu benefício e o benefício dos outros, abençoe-me com isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Então Samuel contou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o comportamento do rei que governará sobre vocês. Ele tomará seus filhos e os designará. Ele levará seus filhos e os nomeará para seus próprios carros para serem seus cavaleiros, e alguns correrão antes de seus carros. Ele levará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ele pegará o melhor de seus campos, suas vinhas e seus olivais, e os dará aos seus servos. Ele vai pegar 1/10 do seu grão e do seu vinho, e dar aos seus oficiais e servir. E ele vai pegar seus servos homens, suas servas, seus melhores jovens, e vai pegar seus jumentos e colocá-los para trabalhar. Ele vai pegar 1/10 das suas ovelhas, e vocês serão seus servos. E vocês vão clamar: naquele dia, por causa do rei que vocês escolheram para si, o Senhor não os ouvirá. Eles foram avisados, então qual deve ser a reação? Não queremos que nossas ovelhas sejam levadas, não queremos que nossos filhos sejam levados, nossas filhas sejam levadas. Esta é uma má ideia. Mas ouçam o que eles disseram em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. No entanto, o povo recusou-se a obedecer à voz de Samuel e disseram: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que também possamos ser como todas as nações, e para que nosso rei nos julgue e saia diante de nós para lutar nossas batalhas. Rejeitando o conselho do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas desde o início, e assim teria sido melhor para eles ouvirem a voz do Senhor nisso. Eles decidiram ter um rei. Versículo 11. Eu não vou ler, mas lá diz que Deus lhes deu um rei em sua ira. Deus foi rejeitado. E então ele permitiu, basicamente, como a lição diz, deu a eles o que pediram. Então, você quer aprender uma lição? Deus nos permitirá aprender lições. Mas teremos que, como você sabe, como você semeia, assim você colherá. Gostaria de contar uma história rápida. Eu lembro de um homem que pediu esse tipo de oração. Ele diz: tem essa mulher. Estou apaixonado por ela. Sei que não deveria tê-la. Não sei quais eram as razões, mas quero pedir oração para que Deus me conceda sua vontade permissiva. E responda ao meu pedido. Foi um pedido perigoso que vem com consequências. E este pedido do povo de Israel trouxe consequências. Grandes consequências. Infelizmente, grandes consequências que eles tiveram que pagar. No livro Patriarcas e Profetas, página 605, observe o que diz aqui. Quando os homens escolhem seguir seu próprio caminho sem buscar orientação de Deus ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele concede seus desejos para que, por meio da amarga experiência que se segue, pode levá-los a perceber sua tolice e a se arrepender de seu pecado.
O orgulho e a sabedoria humanos serão guias perigosos. Aquilo que o coração deseja contrariamente à vontade de Deus acabará por se revelar uma maldição em vez de uma bênção. E isso foi o que o povo de Israel pediu. E leve isso em consideração quando você estiver pedindo a Deus. Se você insistir em pedir algo, você sabe, a linguagem é a vontade revelada dele. Está nas Escrituras, e se você está pedindo algo que a Bíblia diz que você não deveria ter, mas você está pedindo, o Senhor pode lhe dar. E, por favor, entenda, haverá consequências. O Senhor tentará ensinar-lhe uma lição através disso. Quero tomar um momento para lembrar o que aconteceu quando Jesus estava sendo crucificado. No capítulo 19 de João, a pergunta foi feita ao povo: devo crucificar o seu rei? Qual foi a resposta dos escribas, fariseus e sacerdotes? Não temos rei, mas César. Ainda assim, eles não aprenderam a lição, mesmo no tempo de Jesus. Então, a questão é: aprenderemos com esta experiência do povo de Israel? Vamos pedir coisas que serão uma bênção para nós e para aqueles ao nosso redor, em vez daquelas que nos trarão mal e mal aos outros. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu sou Kenny Shelton, estou com a lição de quarta-feira. Há tantas coisas diferentes na lição de quarta-feira. Vou continuar com alguns pensamentos que já foram compartilhados, mas estamos falando sobre os governantes dos gentios. E ao olhar para isso, pensei, você sabe, estamos lidando com o Antigo Testamento. Estamos lidando com o Novo Testamento. Estamos lidando com coisas que estão acontecendo em nossa igreja. E assim hoje foi muito bem trazido por cada um que Israel falhou, porque quando eles pediram por um rei humano, como sabemos, quando eles fizeram isso, foi estabelecido, ficou pior, pior e pior, não melhor. Novamente, consequências, vemos isso. E assim os reis se tornaram mais perversos. Deus permitiu que o povo então fizesse o quê? Fosse para o cativeiro, a Babilônia. Acho que há uma razão. Definitivamente havia uma razão para isso. Definitivamente, Deus queria ensinar ao seu povo o caminho certo. Ele queria corrigi-los. E às vezes é diferente do que podemos pensar, mas Deus sabe o que é melhor. Ele queria corrigir seu povo. A história da igreja cristã sabia, foi ressaltado aqui, sabia que não deveria seguir os gentios. A estrutura dos gentios não segue após eles. Eles sabiam disso. Ainda assim, recusam-se a seguir o conselho de Deus e se metem em problemas. Algo aconteceu. Percebemos, com o passar do tempo, Constantino entrou. Bem, o que aconteceu quando Constantino entrou? Bem, você sabe, algumas das pessoas cristãs ficaram felizes, elas se animaram, a perseguição iria parar. Oh, rapaz, estamos feitos agora. Sabe, vamos ter alguma ajuda do nosso lado. Bem, quando você olha ao redor, a igreja começou a dizer, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa boa, ele está aqui agora, podemos usar o Estado. Sabe, igreja e Estado se juntando aqui para tirar vantagem disso. E vamos fazer coisas que nunca conseguimos fazer antes. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo hoje. A propósito, sabe, está aí nossa vantagem? Bem, há várias coisas. Discordâncias surgiram na igreja. Coisas que eles parecem não conseguir lidar internamente. Duas coisas. Muitas coisas aconteceram. Mas duas coisas acho muito interessantes aqui. A igreja começou por causa de todos os conflitos internos. E às vezes podemos fazer isso também. Temos que ser cuidadosos. Eles começaram a buscar mais ajuda. E como Constantino estava lá, ele era um cristão declarado e diferentes coisas estavam entrando na igreja, eles disseram, você sabe, um pequeno compromisso com o mundo e compromisso com o Estado, o mundo estatal. E então, número 2, a igreja trazendo práticas pagãs. Nós vamos nos dar bem. Vamos unir esta igreja e a maneira como vamos fazer isso é, basicamente, comprometer o que é verdade. Temos que ser cuidadosos hoje. Às vezes, temos a tendência de ser muito cuidadosos. Trazer coisas e batizá-las dizendo que são cristãs não as torna cristãs. Isso não faz o que a palavra de Deus diz. Na verdade, ficou tão ruim. Novamente, eu sempre penso, coisas que estamos falando e estudando nesta lição, gosto de pensar sobre hoje em que estamos vivendo também. Há tantas aplicações para isso e, você sabe, eu não estou tentando identificar e causar todo tipo de tristeza, mas precisamos olhar para isso. Ficou tão ruim que muitas das pessoas fiéis, cristãos, naquela época foram mortas. E você diz, por que foram mortos? Por que essas pessoas seriam mortas? Porque eles defendiam o que era verdade, eles defendiam o que é certo, eles não podiam suportar essas práticas pagãs chegando. Quais foram algumas das coisas? Século III e IV e assim por diante. Orações pelos mortos, sinal da cruz, uso de imagens, missa, você sabe, exaltação de Maria. Quero dizer, muitas coisas simplesmente surgiram
Conhecemos a Babilônia quando veio de Roma e todas essas coisas aqui, e a igreja cristã, as pessoas dizem, talvez devêssemos fazer isso também. Vamos manter a paz na igreja? Às vezes você pode fazer isso. Manter a paz na igreja não é comprometer a verdade, como você bem sabe. Aqui encontramos uma advertência em nossa lição, a lição de quarta-feira contra a igreja e o Estado, e acho que é seguro para nós dizer, sabe o quê? Precisamos ter cuidado com essa questão hoje, igreja e Estado se unindo. E naquele momento, com todos esses problemas, o bispo de Roma subiu ao poder e, ao chegar ao poder, começou a dizer que era fácil chamar o Estado para ajudá-los em questões religiosas. A lição nos destaca isso. Eu acho que é incrível na lição de quarta-feira. Diz que uma vez que o Estado tinha um pé na porta, as coisas foram de mal a pior. Curiosamente, a mesma coisa que nunca mudou e não vai mudar. Portanto, temos que ter muito cuidado com isso hoje, mas você não será muito popular quando se levantar e fizer o que é verdade e certo. Porque, como vimos naquela época, o que aconteceu com as pessoas foi muito interessante. Elas foram chamadas de nomes. Na verdade, disseram que as pessoas que defenderam a verdade são uma ameaça para o nosso movimento. Portanto, precisamos nos livrar delas. Essa é a lição que tiramos. E hoje podemos chamá-los de terroristas. Precisamos ter muito cuidado. Diferentes nomes são criados e atribuídos a diferentes pessoas. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que está acontecendo igreja e Estado se unindo. Nosso estudo, a questão traz Mateus capítulo 20, e leia isso quando tiver a oportunidade, 25 a 28. Isso simplesmente diz isso, por causa do nosso tempo, está falando sobre pessoas que estão dando, recebendo poder, talvez poder na igreja ou poder onde quer que você esteja. O mundo usa isso para fazer as coisas, e não importa quem eles machuquem, o que eles façam. Mas um cristão, você sabe, quando Deus lhes dá poder, quando Ele os nomeia como líderes ou algo assim na igreja, você usará sua educação, você usará seu treinamento. E tudo o que você tem, posição, talento, seja o que for, você vai usar para servir aos outros. Pensei em quão interessante isso é. Isso significa ministrar. Isso significa ser. Em grego é um garçom, e é um servo, e é um escravo. E eu acabei de pensar aqui, bem, ok, é ser como Jesus. Ser como Jesus é isso que importa aqui. E o aviso que ainda recebemos é que devemos ter uma separação. A igreja dos últimos dias de Deus deve haver uma separação entre igreja e Estado. Precisamos ser muito cuidadosos. Isso vai causar algumas dificuldades reais para o povo dos últimos dias de Deus. E então, novamente, o que acontece? Deixe-me apenas trazer algumas ilustrações rapidamente. O que acontece quando você encontra a igreja e o Estado meio que se unindo e tentando resolver questões? Encontramos isso hoje, lembre-se disso. Esta é a minha opinião, que muitas vezes não é necessariamente o Estado que vai à igreja, mas a igreja que vai ao Estado para tentar descobrir o que são realmente as questões morais. Quando Deus já disse o que é verdade, o que é certo, então, com isso, questões morais. O Estado não tem nada a ver em nos dizer como adoramos a Deus e quando podemos ou em que dia podemos adorá-lo. Não é para isso que serve. Deixe-me dar um exemplo rapidamente. Por que nossas igrejas, e sei que algumas pessoas não ficarão felizes, mas tudo bem, por que a igreja foi ao Estado para discutir sobre o aborto? Deus já disse, não matarás. Vamos deixar assim. Muita discussão, mas veja, ainda estamos indo, como uma nação cristã, estamos indo para o governo, estamos os colocando em uma posição onde eles têm que dizer algo. E que tal o casamento entre pessoas do mesmo sexo? A igreja, por assim dizer, o grupo foi até o governo, o Estado, e disse, e quanto a isso? Deus já disse que isso não é bom. Não vamos fazer isso, um homem e uma mulher. E os transgêneros? Apenas pense sobre isso. Estamos falando de separação entre igreja e Estado, mas a igreja está basicamente vendo até onde pode ir e até o presidente assinou um projeto de lei. Só existem 2 gêneros, masculino e feminino. É meio interessante, sabe? Até o governo está dizendo, ouça. Mas Deus já nos disse isso em sua palavra. Que tal o sábado? Que tal a questão do sábado e domingo? Sabe, o governo, ninguém mais precisa nos dizer qual dia. Deus disse que o 7º dia é o sábado. O quê? Do Senhor teu Deus. E a grande questão, as pessoas estão indo às igrejas, muitas indo para dizer, sabe que tal domingo? Vamos fazer do domingo talvez o dia de descanso. Então, eu leio em Testemunhos, volume 6, página 402, a palavra de Deus não deve ser posta de lado pelas leis do país. Quero dizer, isso é bem simples, nunca deixe isso de lado. Monte das Bênçãos, páginas 126 e 127, faz esta declaração. Ouçam com atenção. Quando a igreja começa a buscar o apoio do poder secular, estão falando, sabem, do poder civil, o Estado, é evidente que ela está desprovida do poder de Cristo, certo?
Então, quando fazemos isso, precisamos ter muito cuidado, porque Deus já disse, acho que isso foi bem destacado em nossa lição. Na medida do possível, aqui está o que eles farão. Eles forçarão os homens a obedecer às suas ideias do que é certo. Então, aqui está: igreja e Estado se unirão. Sabemos disso, e isso vai cumprir Apocalipse 13, 16 e 17. O que é isso? Basicamente, vai fazer com que os homens recebam a marca da besta. Quando a igreja e o Estado se unirem, estaremos em apuros, não há dúvida disso. Eles se reunirão para impor o domingo novamente. Foi de mal a pior. Quanto mais nos aproximamos do tempo, temos a Bíblia na qual nos apoiar. Temos as verdades da palavra de Deus. Não precisamos sair e perguntar a mais ninguém o que é certo, o que Deus disse em sua palavra. Leia por si mesmo. Você sabe, é por isso que vivemos em tempos encorajadores. Mas há perigo. Precisamos ficar muito próximos de Cristo agora. Precisamos estar no mundo como nunca antes, porque coisas estão surgindo no horizonte. Na verdade, elas já estão se desenvolvendo, na minha opinião, e se não ficarmos próximos de Cristo, estaremos em apuros. Ele está vindo em breve. Precisamos estar prontos. Amém. Muito obrigado, Pastor Kenny, Pastor Johnny, Pastor James e Daniel. Que grande lição! Que lição sóbria! Enquanto olhamos como Satanás entrou na igreja ao longo dos tempos, mas Deus é mais forte e Deus vence no final. Eu sou Jill Morricone. Na quinta-feira, olhamos para uma luz para os gentios. Como falamos nesta semana, como cada um de vocês destacou tão claramente, a igreja falhou em sua missão. Pense nos israelitas. O que Deus chamou Abraão e sua família, seus descendentes, para serem? Escolhidos, separado, uma luz para os gentios, e ainda assim eles se tornaram como as nações ao seu redor, como o pastor Johnny destacou. Eles se tornaram a cauda, não a cabeça. Eles seguiram outros deuses. Havia idolatria, casamentos com pagãos, sacrifício de crianças, até mesmo entre o povo de Deus. Qual foi o resultado? Eles foram para o cativeiro babilônico, e quando Cristo veio anos depois, eles o rejeitaram. O pastor Kenny falou sobre a Igreja do Novo Testamento e o que aconteceu com a entrada do paganismo na igreja por meio de compromissos. Eles rejeitaram Cristo, por assim dizer, e o resultado foi a Idade das Trevas, a união entre igreja e Estado e a opressão do povo de Deus. Apocalipse capítulo 3. Somos a igreja laodiceana, ricos e enriquecidos com bens, sentindo como se não precisássemos de nada e nem reconhecendo que somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas não precisa terminar assim. Não vai terminar assim. Sabemos que Deus terá um povo que o amará e será transformado por ele, que proclamará essa mensagem ao mundo. Então, quero dar-lhe 7 propósitos para a sua igreja. 7 propósitos para a sua igreja. E isso realmente é ser uma luz para os gentios, que é o tema de toda a nossa lição. Meu dia da lição. Agora, há mais propósitos do que isso, mas estou escolhendo 7. Estamos começando no livro do Apocalipse. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 14. Este é o início das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Objetivo número 1. Pregar o evangelho. A igreja de Deus é chamada para pregar o evangelho. A palavra nação ali significa raça ou nação, mas é usada na palavra de Deus especificamente muitas vezes para se referir aos gentios. A próxima palavra, a palavra tribo, significa raça, nação, clã, mas especialmente é usada na palavra de Deus para os judeus. Ok, a próxima palavra língua significa apenas idioma, e eu amo isso porque significa que o evangelho deve ir para todos, os que frequentam a igreja e os que não frequentam, como costuma-se dizer, o judeu e o gentil. Devemos proclamar e pregar o evangelho. Esse é o propósito da igreja. Isso é o que Deus nos chamou para fazer, pregar o evangelho. Ainda estamos em Apocalipse 14. Vamos para o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Propósito número 2. O povo de Deus, a igreja de Deus, deve praticar sua lei e possuir sua fé. Em outras palavras, devemos praticar o que pregamos. Não devemos apenas pregar o evangelho e viver de forma diferente do evangelho. Devemos praticar a lei. Em outras palavras,
Cristo entra. Nós nos rendemos a Ele e permitimos que Ele, pelo poder do Espírito Santo, nos mude para que sejamos transformados à sua imagem e caminhemos em obediência ao que Ele nos chama a fazer, a sua lei, e possuamos sua fé. Vamos voltar para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você conhece este versículo, mas você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Este é o chamado do povo de Deus, seu próprio povo especial. Por que somos chamados? Por que somos um sacerdócio real? Por que somos separados? Para proclamarmos os louvores daquele que nos chamou das trevas para esta luz maravilhosa, que antes não éramos um povo, mas agora somos o povo de Deus, que não tínhamos recebido misericórdia, mas agora a recebemos. Número 3. Compartilhe seu testemunho pessoal. Antes estávamos na escuridão, agora estamos na luz maravilhosa. Antes não pertencíamos, mas agora somos o povo de Deus. Um dia estávamos perdidos na escuridão. Agora recebemos misericórdia. Então, a missão do povo de Deus é compartilhar o que Deus fez na sua vida. Compartilhe seu testemunho pessoal. Você pode dizer, mas eu não sei pregar e não sei pregar como os irmãos no grupo, e não sei compartilhar. Você pode compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Você pode compartilhar como Ele te transformou. Te formou. E você pode compartilhar o conhecimento que tem da palavra de Deus. E ao compartilhar, Deus faz crescer e aumentar esse conhecimento. Vamos voltar ao livro de Isaías. Ainda estamos olhando os propósitos para a igreja. Vamos para Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo que escolhi, para que vocês possam saber e acreditar em mim e entender que eu sou Ele. Antes de mim, não houve Deus formado, nem haverá depois de mim. Pulem para o versículo 12. Portanto, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, que eu sou Deus. Propósito número 5. Portanto, proclamamos o caráter de Deus. Você sabe, não podemos testemunhar se não o conhecemos. Nós compartilhamos o que amamos, o que sabemos e o que vivemos. Se você conhece alguém, pode compartilhar claramente sobre essa pessoa. Mas se você não a conhece, como vai compartilhar sobre ela? Você e eu somos chamados a proclamar o caráter de Deus, e isso só porque o conhecemos. Nós caminhamos com ele e o experimentamos. Ainda estamos em Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. De fato, ele diz que é algo pequeno você ser meu servo para levantar as tribos de Jacó. Agora, isso está falando do servo sofredor, Jesus, e de restaurar os preservados de Israel. Eu também te darei como uma luz para quem? Aos gentios, que você deve ser minha salvação até os confins da terra. Propósito número 5. Pregue a mensagem de salvação. Leve essa mensagem de salvação. A igreja não traz salvação. Você e eu não podemos trazer salvação. Nós exaltamos Jesus e proclamamos onde essa salvação pode ser encontrada. Estou me lembrando de Pedro e João. Lembra quando eles foram presos e levados perante o Sinédrio? E o que eles disseram? Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Ainda estamos em Isaías capítulo 60, versículo 3. Isaías 63. Levante-se. Brilhe, porque sua luz chegou, e a glória, o caráter do Senhor se levantou sobre você. Eis que a escuridão cobre a terra, e vemos isso hoje. É um lugar sombrio, e profunda escuridão, há confusão, há trevas, há engano. Mas o Senhor se levantará sobre você, sua glória será vista sobre você. Os gentios virão à sua luz e os reis ao brilho do seu nascimento. O que é essa luz? Jesus. Somos informados em João, capítulo 8, versículo 12, que Jesus é a luz do mundo. Então, o 6º propósito é apresentar Jesus, exaltar Jesus para que outros sejam atraídos a ele. Ele disse: eu, se for levantado, atrairei todos os homens a mim mesmo. E, finalmente, para o último propósito, estamos voltando ao livro do Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 18. Já vimos as 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14. Agora vem aquele quarto anjo com um grande clamor. Apocalipse 18. O chamado final para o povo de Deus sair da Babilônia. Apocalipse 18. 1. Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. Ele clamou poderosamente em alta voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios, prisão para toda a ave impura e odiada. Pule para o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizer: Saiam dela. Meu povo! Isso significa que Deus tem pessoas em todas as denominações. Deus tem pessoas em todos os lugares, mas elas são chamadas para sair dela, sair da Babilônia. Por quê? Para que você não participe dos pecados dela, para que você não receba ou participe da praga dela. Então, o 7º propósito do povo de Deus é instar as pessoas a abandonarem os sistemas de adoração falsos e seguirem Jesus e sua palavra. Quero encorajá-los, meus irmãos e irmãs. Estamos vivendo nos momentos finais da história da Terra. Não tenham medo de falar a verdade. Não tenha medo de compartilhar Jesus em sua experiência, mas fale a verdade. Apresente esse chamado claro. Deus tem pessoas em todas as igrejas, sim, mas nosso trabalho é proclamar essa verdade para que outras pessoas possam ser chamadas e outras pessoas possam ser salvas. Amém. Bem, agradeço a cada um por apresentar, e é isso que tem sido, o lugar do povo de Deus e o lugar da Igreja de Deus entre as nações da terra. Temos alguns minutos restantes e gostaria de oferecer um tempo para compartilhar alguns comentários finais. Linda lição que vemos aqui, especialmente em relação à soberania que Deus está nos chamando para Ele mesmo. Em outras palavras, cometemos um erro. Voltando até o Gênesis, e Deus está nos tirando desse erro e nos trazendo de volta para estarmos sob Ele somente e plenamente ouvindo sua voz. E esse chamado, é claro, veio para Abraão. Saia da terra dos caldeus, saia da terra da Babilônia, e isso vem para o povo de Deus no final dos tempos, Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, meu povo. Isso é, saia deste sistema religioso, ético e político que está prestes a cair e ouça a voz de Deus e siga essa voz. Oramos para que você faça isso. Amém. A lição foi intitulada: Você recebeu o que pediu. O povo de Israel pediu um rei. Que tal você e eu começarmos a pedir que Cristo seja nosso rei nesta vida, para que, quando ele vier e reinar, ele seja nosso rei para sempre. Esse será um reino eterno, um reino pacífico. Eu tenho só um pensamento rápido e depois uma pergunta que quero deixar para você. Ele disse: Nós podemos não estar na Babilônia, mas quanto da Babilônia está em nós? É um bom pensamento. Absolutamente. Na quinta-feira, olhamos para uma luz para os gentios e eu só quero encorajá-lo. Você pode dizer, mas não tenho certeza se posso ser uma luz, e não tenho certeza de como compartilhar, e tenho um pouco de medo disso. Coragem. Aceite Jesus em seu coração e caminhe com ele dia após dia. Ele compartilhará através de você. Não é você que precisa fazer o compartilhamento. É ele trabalhando em e através de você. Amém. Obrigado a cada um. Vocês sabem, ao chegarmos ao último livro da Bíblia e ao último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, encontramos que há uma árvore da vida restaurada. Diz: No meio da rua e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, cada árvore dando seu fruto a cada mês. As folhas da árvore eram para a cura das nações. Temos falado sobre as nações e Deus promete que há cura. Você sabe, isso não é a restauração dos governos humanos. Até mesmo há um Estado pacífico. Aquela palavra grega, as nações, está se referindo a grupos de pessoas. Está realmente se referindo à família. E a família do povo de Deus foi quebrada, mas Deus promete que tudo pode ser restaurado com Ele como nosso Pai eterno. Junte-se a nós novamente na próxima semana para a segunda parte. Estude durante toda a semana, mas depois junte-se para a segunda parte, as nações, parte 2. Junte-se a mim enquanto oramos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.